Mães de joelho, filhos de pé. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa quinta-feira da segunda semana da Páscoa, continuamos com as leituras do Evangelho e também da primeira leitura, que nos apresentam as testemunhas de Jesus. Sobretudo, o significado de Jesus que, ressuscitado, continua convocando aqueles que são dele, que creem nele, que acreditam que ele vem do alto, que ele vem do Pai, que ele é Deus com Deus e por isso pode ressuscitar e ressuscitando nos ressuscitar com ele. A ligação dele com o Pai fica expressa quando ele diz que o Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão, e aquele que acredita no Filho, portanto, possui a vida eterna, porque ele e o Pai são um. Então, toda a dimensão da divindade de Jesus que fica evidenciada com a ressurreição. Vamos ler o Evangelho para que isso fique evidenciado e depois vamos olhar para as testemunhas da ressurreição através da primeira leitura. O Evangelho, portanto, é tirado de João, capítulo 3, de 31 a 36. Continuamos nesse capítulo importantíssimo de São João, capítulo 3, que abre as perspectivas de todo o Evangelho. Então, ouçamos. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Então, a ressurreição explicita a divindade de Jesus. Ele é Deus, no mistério da Santíssima Trindade. E porque ele é, então nós devemos acreditar nele. E acreditar nele para poder testemunhar na força da ressurreição. Por isso, a primeira leitura continua também os relatos dos testemunhos dos primeiros que acreditaram na força do ressuscitado. E são bonitos esses testemunhos, porque eles revelam a importância de, no poder do Espírito, ir até o fim, até as últimas consequências por causa do Senhor. E isso fica evidenciado. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 27 a 33. Atos 5, de 27 a 33. Eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disto, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem.
Então Pedro e os apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que a ele obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Então, essas palavras que são do Senhor para nós deixam bem claro: importa obedecer a Deus e não aos homens. Veja a importância. Quem faz a experiência do ressuscitado, que é Deus, por isso, digno de fé, digno de confiança, fidedigno, digno de podermos nele acreditar, lançar a nossa confiança sobre ele, nos abandonar em suas mãos, ir aonde ele nos mandar. Quem confia no ressuscitado, testemunha até o fim. Essa experiência, de novo, repito, é essa experiência que nós somos chamados a fazer junto do ressuscitado. Essa experiência de fé, acreditar, aderir com todo o nosso coração. E aí, por causa disso, ir até o fim. Veja que Pedro e os apóstolos enfrentam o sinédrio, depois enfrentaram a prisão, enfrentarão as muitas dificuldades por causa dessa experiência de fé no ressuscitado. E eles irão até o fim com essa experiência e não se deixarão dispersar. É preciso obedecer a Deus antes que os homens. Essa obediência a Deus. E Pedro deixa claro: disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo. Veja como o Espírito Santo está interligado. Então, mais um dia para você pedir: vem, Espírito Santo. Já começa. Peça: Espírito Santo, eu quero ser testemunha da ressurreição do Senhor, porque eu creio nesse Deus maravilhoso que nos deu o Filho. Aquilo que foi dito no Evangelho de ontem: Deus amou tanto o mundo, João 3,16, que enviou seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida, vida eterna. Então, esse amor de Deus por nós nos faz querer testemunhar no poder do Espírito. O Espírito nos convence disso. Então, peça ao Espírito Santo no dia de hoje para que você se torne essa testemunha. Eu vou insistir muito com você, porque a liturgia insiste ao longo desse tempo pascal, de como testemunhar enquanto o padre fala. O primeiro ouvido que escuta é o dele, e aí a gente vai revendo as nossas posturas, as nossas falas, a nossa maneira de ser, de viver, rever aquele processo de conversão que precisa de fato acontecer na nossa vida. Será que as suas posturas têm a radicalidade de quem tem fé no ressuscitado? Será que a sua postura, sua maneira de falar, a sua maneira de estar com os irmãos, a sua maneira de estar na família, a sua maneira inclusive de evangelizar, de testemunhar Jesus, né? Veja, no carisma das mães que oram pelos filhos está claro: restaurar as famílias pela força, pelo poder da oração. Como se dá essa restauração? Você é testemunha disso? De que forma, de que maneira? Será que a sua postura, mesmo como mãe que ora pelos filhos, mais afastam os filhos e aqueles que estão à volta, ao invés de agregar? Será que você não está sendo dura demais, intransigente demais, cabeça dura demais, coração duro demais? Será que as coisas não têm que ser do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, sabe? Será que você não está apegado por demais à obediência dos homens, do mundo, do que necessariamente obedecer a Deus? Ele é o seu referencial, porque se ele é o seu referencial, aquilo que você faz tem que passar, antes de tudo, por ele.
e aí tornar-se testemunha. Você e o Espírito Santo, nós e o Espírito Santo, que Deus sempre concede àqueles que lhe obedecem, que obedecem a Jesus. Então, que você possa, no dia de hoje, pedir o Espírito Santo para obedecer. Obediência é um dos pilares da vivência de uma mãe que ora pelos filhos. Então, peça essa graça. Senhor, eu quero obedecer. E obediência, em última instância, é a Deus e depois passa pelas suas mediações. Mas, em última instância, a obediência é a Deus. Então, como os apóstolos digam, importa mais obedecer a Jesus, a Deus. E eu creio, Senhor. Envia teu Espírito Santo para que eu seja obediente. Que você possa, no dia de hoje, viver essa experiência. E que bom que nós vamos nos ver no encontro das mães que oram pelos filhos, lá na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Está chegando. Estou indo para lá, daqui a pouco chego lá. Então, quero de forma toda especial já dizer que estarei rezando com você e rezando por você, por sua família. Pense nisso. Sou o Padre Vicente, da comunidade Betânia, diretor espiritual das Mães que Oram pelos Filhos em Santa Catarina, e hoje rezo por você, sua casa, sua família, que você e sua casa, junto do Espírito Santo, sejam verdadeiramente testemunhas do ressuscitado, que é Deus e Senhor da nossa vida. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir, venceu o leão da tribo de Judá, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja à frente para guiar, atrás para guardar, ao lado para acompanhar, acima para iluminar, dentro para conservar, abaixo para sustentar. Que Ele volte para você o seu olhar, te ilumine em seus caminhos, te dê a sua graça e a sua paz. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha do Céu, os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, e também do servo de Deus Padre Léo de Betânia, desça sobre você e aqueles que você traz no coração no dia de hoje, a bênção desse Deus que nos ama. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz. Até amanhã.